Mas vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sempre um prazer estar aqui entre os clientes Origami. Nós vamos ter mais uma rodada aqui, mais um capítulo, né, da nossa trilha da Origami Insights. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema super relevante, que é um veículo, né, um tipo de investimento que a gente gosta bastante, vem se popularizando bastante no mercado, principalmente nos últimos meses, que são as debêntures incentivadas. E convidamos nada mais, nada menos do que o Matheus Suas, que é RI da Esparta, que é referência no Brasil, quando a gente fala de renda fixa e principalmente de debêntures incentivadas. Então, estamos aqui entre os melhores para falar sobre o tema. Nós vamos discutir o panorama atual do mercado de infraestrutura e as estratégias de eficiência fiscal na composição da renda fixa das nossas carteiras, né, das carteiras dos clientes do Origami. Antes de começar, de fato, eu vou relembrar qual que é a proposta aqui do Origami Insights, né? Então, ela é uma trilha de conteúdo exclusiva para os clientes, onde a gente usa para se aproximar, para vocês entenderem os bastidores da Origami, entenderem o funcionamento dos entes de mercado, né? Seja a gestora, seja a parte tributária. Então, relembrando que nós começamos essa proposta ali no terceiro trimestre de 25, trazendo o pessoal da Invest para falar sobre ETFs. Passamos ali no quarto trimestre do ano passado também falando sobre as novas regras tributárias. O momento estava muito em alta, né? Uma discussão ali de como ia ficar essa questão. Trouxemos esclarecimento para vocês. No primeiro trimestre agora desse ano de 26, o Kalim trouxe uma proposta ali sobre investimentos no exterior, né? Por que isso é importante, qual que é o impacto na carteira dos investidores, os veículos que a gente utiliza aqui na Origami. E agora vamos falar sobre debêntures incentivadas com o Matheus da Esparta. E para o próximo, seria muito bom ouvir a sugestão de vocês, então fique à vontade para mandar aqui no chat se tiverem algum tema específico ou falar diretamente com os consultores, tá? A gente gosta muito de sempre estar ouvindo vocês. E quem vai conduzir esse papo junto com o Matheus vai ser o Kalim. Todos aqui já conhecem, mas se alguém ainda não sabe todas as qualidades, né? É sempre bom a gente reforçar ali. O Kalim é o nosso estrategista-chefe aqui do Origami, ele tem toda a capacitação para isso, ele é graduado em administração pela USP, pós-graduado pela PUC em Finanças, Investimentos em Banking, tem uma especialização em Gestão de Investimentos na Universidade de Genebra, e além de ter as certificações, as habilitações mais reconhecidas mundialmente falando, né? Então, essas letrinhas que acompanham o nome dele aqui, o CFA e o CFP, são a chancela de que ele é habilitado e certificado para isso. Agora, pessoal, vou passar a bola para o Kalim, para o Matheus. Eu vou ficar aqui mais de espectador e deixar eles conduzindo. Vai lá, Kalim, fica à vontade aí. Boa, obrigado, David. Boa noite, pessoal. Antes de passar para o Matheus, eu gostaria de pedir para que vocês se sentissem à vontade para interromper o Matheus durante a exposição dele, façam perguntas, pode digitar no chat, quem não tiver interesse em abrir o microfone, fica à vontade, por favor, tá? Seria até legal que a gente tivesse mais uma troca mesmo, ao invés dele ficar falando ali por meia hora direto. Obviamente, no final vai ter um espaço para perguntas, mas quem quiser fazer pergunta durante a apresentação, fique à vontade. Assim, dando um pouco, talvez um passo atrás, né? Debêntures incentivadas são títulos de renda fixa. Então, quando a gente aloca nesse negócio, a gente no final do dia está emprestando dinheiro para uma empresa para receber o dinheiro de volta. Existe essa classe de investimento há muito tempo no Brasil. Isso ganhou bastante volume de investimento, muito dinheiro veio para esse mercado nos últimos anos. Isso aconteceu por dois principais motivos. Assim, os juros começou a ficar muito alto no Brasil, então a gente está vindo de um juros de 15, agora está 14,5, e ele está alto faz muitos anos. O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros do mundo, a maior taxa de juros real do mundo, acima da inflação. Então é muito bom a gente estar na ponta de quem empresta. Quem empresta gosta de emprestar e receber o dinheiro de volta, de preferência receber de volta, né? Mas sem pagar imposto. Antigamente, a gente tinha vários veículos que tinham isenção fiscal. Talvez um dos principais eram os fundos exclusivos. Então, quem tinha grandes patrimônios alocava através desses veículos. Tinha várias coisas dentro desses fundos, mas o importante é que esse fundo ele não tinha evento tributário, só na amortização de cota lá na frente, quando o cliente quisesse amortizar, quando o cotista quisesse amortizar.
Então, esse cara poderia comprar várias classes de investimento aqui dentro e não precisava pagar imposto, poderia ficar movimentando o fundo sem pagar imposto. Essa história acabou, mudou a legislação tributária, muito dinheiro saiu desses fundos e foi para o mercado de renda fixa, porque a gente está no momento ainda de juros muito altos no Brasil. Então, todo esse dinheiro que fluiu para a renda fixa fluiu muito para os títulos isentos. E aqui nós estamos falando basicamente de 3 tipos de título, CRI e debênture incentivada, né? Então, debênture incentivada teve um volume de recursos gigantesco indo para esse mercado, de forma que, durante algum tempo, nem mesmo a emissão de título era suficiente para dar vazão à quantidade de dinheiro que entrava no mercado. E aí a gente começou a ver, por exemplo, vários títulos negociando com spread negativo, ou seja, com uma rentabilidade bruta menor do que a rentabilidade do título de tesouro direto. A vantagem de alocar era só uma vantagem tributária, não tinha nenhum retorno adicional em relação ao retorno do tesouro. Então, essa é um pouco da dinâmica desse setor, né? Como eu já falei, não só a Sparta, mas várias outras gestoras especializadas em crédito, especializadas em debêntures, tiveram um volume de captação colossal nos últimos anos. A gente usa aqui alguns fundos da Sparta na nossa alocação, principalmente o Juro 11, que é um fundo de inflação, e o CDI 11, que é um Juro 11 meio que trocado do indexador aqui para o CDI, o Matheus mais para frente vai falar deles, tá? E a gente opta por usar veículos listados, mas para frente o Matheus vai dizer também qual é a vantagem de a gente fazer essa alocação num fundo listado em bolsa em relação a um fundo de prateleira, tá? Ambos têm a vantagem da isenção fiscal, mas eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente, mas para frente a gente vai entrar nisso. Mas a ideia aqui é só colocar um pouco do panorama, passar a bola para o Matheus aqui. Ele tem a apresentação dele, ele vai ficar à vontade aí para fazer a exposição. Talvez eu interrompa ele em algum lugar no meio do caminho aqui, se achar conveniente, mas vocês também fiquem à vontade, como eu falei, para interromper com o microfone ou com chat no Google aqui embaixo do lado direito, ali tem o balãozinho do chat, fiquem à vontade, por favor, tá? Matheus, vamos lá. Obrigado pela presença aí, boa noite e fica à vontade, cara. Eu que agradeço, Calim. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que compareceram. Como eles mesmos já reforçaram, não quero falar sozinho aqui, então se sintam convidados à vontade para interromper, para, enfim, pedir algum esclarecimento a mais. Na minha cabeça, nós vamos falar 10 minutinhos sobre a Sparta, para vocês entenderem um pouco da nossa cozinha e como nós fazemos o nosso trabalho, porque eu acho que uma pergunta que pode estar na mente de vocês é por que eu deveria investir em debêntures incentivados através de um fundo. Imagino que dentro da Origami vocês já tenham conhecido muito dos porquês, né? É sempre importante também a gente comentar. E aí, numa segunda etapa, a gente discute mais o momento atual, que tem uma conexão importante com tudo que o André falou aí nessa fala preliminar. Então, o primeiro bloco mais curtinho da gestora, e aí um segundo bloco mais extenso para falar de mercado, e um terceiro bloco para falar dos produtos também listados. Ok? Então, eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Estamos vendo, sim. Okay. Bom, Sparta é uma gestora de recursos independente. Então, nós não temos nenhum vínculo com nenhum banco, por exemplo, ou qualquer outra empresa. E nós somos 100% focados em crédito privado com perfil high grade. O high grade é aquele crédito de muita qualidade, né? As empresas de primeira linha, que têm bom acesso ao mercado de capitais, as empresas que todo mundo conhece, tipo Petrobras e Vale, né? São consideradas high grade aí da perspectiva nacional. Nós temos mais de 30 anos, 33 anos de mercado, temos 23 bi sob gestão atualmente, tudo isso em fundos de crédito, com esse mesmo perfil high grade. Somos em 40 profissionais, dos quais alguns dos principais aparecem nesse slide aqui. Sobre o time, é interessante dizer que quando você aloca num fundo, né, você está comprando os cérebros de um conjunto de pessoas. Né? E toda gestora tem um certo desenho de pessoal, de equipe,
que tem algumas características em comum, né? Você sempre tem o time responsável por vender, né, ou trazer o dinheiro para dentro, do qual eu faço parte, na área comercial. Você tem o time responsável por fazer a coisa acontecer, ou viabilizar, fazer todo o operacional e com toda a parte de controle e operação. Você tem a equipe responsável por investir o dinheiro, tomar as decisões de alocação. É importante dizer que também que essas mesmas pessoas ocupam essas mesmas cadeiras há décadas, né? Alguns há 20 anos, alguns há 15, o mais novo aqui há 12 anos. Então, a gente tem uma rotatividade bastante baixa nesse nível da empresa. Deixa eu tentar colocar um pouco de como é o nosso dia a dia e as nossas características de gestão aqui para vocês. Então, por nós trabalharmos com empresas com perfil high grade, dificilmente aparece uma empresa desconhecida, né, querendo fazer uma emissão. Mas vamos imaginar que chegue uma empresa nova, né, querendo emitir uma debênture ou uma debênture incentivada. Então, os analistas aqui da Sparta se dividem por setores. Eles reportam para os gestores, que fazem parte do comitê de renda fixa. O analista responsável pelo setor da empresa XPTO, que a gente vai imaginar aqui, vamos pensar numa empresa de papel e celulose, por exemplo. O analista que cuida do setor de papel e celulose vai conversar com aquela empresa, vai entender a situação financeira da empresa, vai pegar todos os demonstrativos financeiros disponíveis daquela empresa, vai fazer projeções para 2, 3, 5 anos daquela empresa, e ele vai apresentar o estudo de caso, né, vai apresentar o memorando de investimento que ele fez para a equipe do comitê de investimento. Basicamente são os gestores, junto com o diretor de risco. E esse comitê, ele vai sugerir um rating de crédito para aquela empresa, uma nota. Para quem acompanha há mais tempo o mercado de crédito, vocês sabem que as emissões mais conhecidas, as ofertas públicas, elas aparecem ali com um indicativo de rating dado por agências independentes, né, tipo a S&P, ou a Fitch, ou a Moody's também, né. No entanto, essa é uma forma de avaliação de empresas que, por eles não tomarem o risco de crédito ali, né, nem sempre eles têm uma opinião tempestiva, né. Frequentemente eles revisam o crédito, tem umas aberrações, assim, né, eles revisam uma nota muito boa para uma nota muito ruim, em questão de 24 horas. Então, a partir do momento que nós decidimos cuidar do patrimônio de terceiros, nós temos que ter a nossa própria opinião sobre cada empresa, a respeito da capacidade creditícia dela, capacidade de pagamento, capacidade de honrar com as dívidas dela. A gente tem que ter uma opinião sobre todas as empresas da nossa carteira. Até porque, se tiver algum problema, o cliente da Origami, o Origami, não vai ligar lá para a S&P ou para a Fitch para querer entender o que aconteceu. Você fala, cara, eu só dei a nota aqui, ó. Envolve fora disso, né? Então, a Sparta, que de fato está tomando o risco de emprestar o dinheiro e pagar para ver, né? Ver se de fato a empresa vai pagar, fazer uma avaliação bem feita a ponto de fazer esse empréstimo com segurança através de uma debênture, nós mesmos temos que ter a nossa opinião. E a ideia aqui também nesse bate-papo é vocês conhecerem um pouco melhor essa metodologia de rating, que é proprietária. Temos nossos próprios critérios, a nossa própria nota. Frequentemente a nossa nota não conversa com a nota das agências, porque, de modo geral, a nossa nota é mais conservadora do que as deles. Então, lá no comitê, o analista vai dizer, olha, eu acho que essa empresa aqui, né, eu entendo pelo que eu estudei aqui, que essa empresa é um duplo A no quesito da Sparta. Isso vai ser discutido e validado. Uma vez que isso for validado, nós liberamos um limite de crédito para operar com aquela empresa, que é uma função dessa nota. Quanto maior for a nota, melhor o rating. E, dado o rating uma vez, nós revisamos ele com uma certa periodicidade. Quanto melhor for o rating, mais espaçada é essa revisão. Mas, de todo modo, para o portfólio inteiro, nós atualizamos os números das empresas trimestralmente, conforme elas vão publicando
seus balanços. E não necessariamente vai acontecer ali uma revisão de rating, mas nós vamos ficar a par da situação financeira da empresa de toda forma. Porque tem uma prestação de contas com as empresas de capital aberto, que, para quem não sabe, é trimestral. Dito isso, aprovamos um limite de crédito para a empresa, nós temos que trabalhar dentro daquele limite, por óbvio. Os fundos compartilham desse limite. Frequentemente, você tem uma redundância de alocações entre fundos de uma mesma classe. Então, sim, o Juro 11 tem diversos papéis em comum com o CDI 11 e vice-versa. O fato de cada um fazer oferta pública em épocas diferentes vai gerando diferenças nas carteiras, mas se no limite não entrar mais dinheiro nenhum, dali a alguns anos eles vão ter uma carteira igual. E a grande vantagem da Sparta trabalhar com títulos de grandes empresas, instituições financeiras, é que são títulos que têm liquidez, né, que nós temos facilidade de aumentar a exposição, aumentar a nossa alocação. Se nós entendemos que existe uma boa relação entre o retorno e o risco, aumentar até o limite determinado, ou diminuir a alocação, se a gente não está mais gostando da perspectiva de retorno do papel, se de repente houve uma compressão do spread, né, a remuneração contratada diminui por uma valorização do título, né, quando ele se valoriza, a taxa diminui, ou simplesmente porque teve uma piora na situação de crédito, no risco da empresa também, nós podemos diminuir. Nós damos a isso o nome de gestão ativa. Então, jamais compramos os ativos com a ideia de carregá-los até o vencimento. Pode até ser que isso aconteça, mas nunca é o objetivo principal da coisa. O objetivo é ter um portfólio balanceado do ponto de vista de risco e retorno, e isso muitas vezes significa diminuir uma oportunidade que agora já não é tão interessante, trocar por outra que apareceu mais interessante do que a primeira. E esse giro constante agrega valor, né? Da mesma maneira que na renda variável você tem um certo preço-alvo da sua ação, né? Comprei por R$10, se bater 15 eu vendo. Existe um raciocínio análogo aí com as debêntures. Então, se bateu 15, né, o gestor da ação, pela análise dele, ele entende que a possibilidade de retorno incremental depois, a possibilidade de ganhar mais dinheiro com isso, depois do 15 é baixa. Da mesma forma, nós temos uma certa taxa, né, a partir da qual a gente entende que pode não valer mais a pena carregar aquele papel. E vale mais a pena deixar em caixa ou trocar por outro, e assim vai. E por isso também a Sparta não origina crédito. Né? Então, isso talvez não seja familiar para todos, mas muitas gestoras, na verdade a maioria das gestoras nossas concorrentes, elas têm uma outra equipe, além da equipe que seleciona papéis para investir, eles têm uma outra equipe chamada equipe de originação. A equipe de originação, ela funciona como um banco, quase que literalmente. Né? É um braço da empresa, um braço da gestora, que vai atrás de empresas, prospecta empresas, para, olha, você quer fazer uma debênture comigo? A gente faz um prazo tal, uma taxa tal, e essa debênture vai para dentro do fundo daquela gestora. Fazer originação tem prós e contras, mas nós não fazemos, em primeiro lugar, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, porque, às vezes, a equipe de originação pode ter uma bela remuneração por encontrar uma empresa, né, que topa pegar dinheiro emprestado conosco. Por outro lado, essa empresa pode não ser a melhor alocação do dinheiro do investidor. E aí você tem que se perguntar, né, o gestor ele quer ganhar dinheiro com as taxas de administração, gestão, performance do fundo, ou ele quer ganhar dinheiro com o FII, né, a comissão que ele vai ter por originar o crédito para uma empresa que às vezes não é tão boa e pode ser que tenha um problema e está indo para dentro do fundo dele. Então, é claro que tem formas de contornar isso, tem gestoras muito, muito sérias e responsáveis que fazem, mas é uma coisa que a gente prefere evitar. E o segundo ponto é que a gente gosta de negociar o ativo antes do vencimento, né? Se daqui a pouco teve alguma coisa melhor ou ficou ruim, eu posso vender e trocar por outro. São os dois motivos pelos quais a gente não faz
originação. Porque o crédito originado é de uma empresa geralmente não muito conhecida. Né? Porque se a empresa fosse muito conhecida, ela ia lá no Itaú, ela ia lá na XP, ela ia lá no BTG e combinava uma oferta pública para o mercado de capitais inteiro. Então, via de regra, a empresa que procura um originador dentro de uma gestora é uma empresa que fatura menos, é uma empresa mais arriscada, é uma empresa que vai precisar de taxas maiores para ter adesão ao crédito dela, né, para que a gestora top emprestar dinheiro, vai precisar de um spread maior. E spread maior é muito importante que se entenda que é sinal de risco maior, né? Não necessariamente sinal de retorno maior. Então, se eu apresentar duas debêntures e falar para vocês somente que uma paga CDI mais 10%, ou 180 do CDI, e uma outra que paga 90% do CDI, né, as duas com vencimento para 5 anos, e eu perguntar qual que é a mais rentável, é impossível de responder. A que tem a taxa maior só vai ser rentável se ela pagar, né, se a empresa pagar lá no vencimento. Mas você pode dizer com certeza que a que paga 180 do CDI, o CDI mais 10 lá, é mais arriscado. Então, isso é um ponto importante. Bom, diversificação é um ponto crucial para o crédito. Né? Na renda fixa, você precisa diversificar suas apostas, porque a renda fixa, se você ganha a taxa combinada, né? 10, 20%, não sei, depende do prazo também, mas você tem um ganho que ele é limitado. Por outro lado, a sua perda pode ser de até 100%. Você pode ir para zero. Já nas ações, não, né? Você pode comprar uma ação por R$10, ela pode ir para 1.000. E se ela perder, você perde os mesmos 100% que você perderia na renda fixa. Então, essa característica da renda fixa faz com que o portfólio precise ser muito mais diversificado. Se você encontra ali uma carteira de ações dentro de uma gestora, ela vai ter ali 10, 12 apostas, e ela vai estar super concentrada nas principais apostas, apostando em grandes ganhos ali com as ações, com a valorização das ações. Já num fundo de crédito que se preze, responsável, você vai ter 200 papéis, 250 papéis, de 150 empresas diferentes, que é o caso aí para a grande maioria dos fundos da Sparta. Então, você precisa de uma equipe robusta, você precisa de um monitoramento constante, você precisa de processos bem definidos, e essa apresentação também é sobre isso, né, sobre esses pontos que estão aqui, monitoramento e rating da Sparta. E, por último, nós temos bastante liberdade para escolher indexadores. O que eu quero dizer com isso? Nós temos formas aqui dentro de casa, uma parte mais técnica, mas que nós podemos transformar um papel que é CDI em IPCA, ou um papel que é IPCA em CDI usando derivativos. E é por isso que a grande maioria dos nossos fundos são apresentados para o mercado, né? Você tem duas versões principais de fundos da Sparta, para cada classe. Uma atrelada ao CDI, outra atrelada à inflação. Quando está atrelada à inflação, nós usamos o benchmark IMAB5, geralmente. O IMAB5 é um índice que mede o retorno do Tesouro IPCA com até 5 anos de vencimento. Então, esses títulos são mais curtos e, portanto, oscilam menos. Nós podíamos escolher outros índices que acompanham títulos de renda fixa de IPCA mais longos e aí, portanto, teriam mais oscilação. Né? Então, uma coisa é você estar atrelado a um título de inflação de 5 anos. Outra coisa muito diferente em termos de oscilação é você estar atrelado a um título de 50 anos. 50 anos vai oscilar como uma renda variável, praticamente, enquanto que o de 5 anos vai oscilar parecido com o CDI, só um pouquinho mais do que o CDI, que é o caso dos nossos fundos de inflação. Não sei se até aqui alguém queria perguntar alguma coisa, eu acabo não vendo o chat, então eu não sei se... Matheus, só uma pergunta, Matheus. Por favor. Pode falar, fica à vontade, Roberto. Matheus citou a respeito de usar também derivativos. Quando se usa derivativos num determinado portfólio, não passa a ser de alto risco? Não. Derivativos, eles têm finalidades diversas. A gente usa
derivativos, você pode sim usar derivativos para aumentar o risco do fundo, mas o que vai acontecer com o uso do derivativo, quem define é o gestor que está usando aquele derivativo, né? Então, no caso, a gente usa um derivativo que chama DAP. A gente usa também o DI futuro, que é um instrumento de troca de taxas, como se fosse um swap. Então, você transforma como o risco. Nos títulos públicos, o devedor é o mesmo, é o governo federal, né? E nos títulos privados, o spread, né, a remuneração dos títulos privados, é sempre em relação a um título público. Então, o que dá a base para o mercado de crédito privado, onde a Sparta atua, é o mercado de títulos públicos, né? Você pode ter um spread, uma taxa acima de um título atrelado à inflação, como você pode ter um spread acima de um título atrelado à Selic. Como nos dois casos, o devedor indireto ali, né, você está se baseando num título público, é o governo federal, é a União, né, o risco de crédito é o mesmo, né? Então, existe um mercado de intercâmbio de riscos. Então, o cara está no título do governo CDI, o outro cara está no título do governo IPCA. Esse aqui fala, como eu queria estar no CDI. Esse outro aqui fala, como eu queria estar no IPCA. Então, eles trocam os fluxos de remuneração entre si. Então, faz bastante isso. É uma transferência de risco e não um aumento de risco. Certo. Obrigado, Roberto. Matheus, só reforçando, a ideia é a gente, para você ir até aqui no máximo 15 para as 8 ali, para a gente deixar um tempinho para pergunta também, tá? Então eu vou dar uma acelerada. Eu sei que você tem outros slides aí, senão acaba ficando muito longo, não é muito bacana. Então eu vou dar uma encurtada. Esses são os quesitos de análise que a gente avalia na hora de definir o rating da empresa. Não vou entrar em cada um, se alguém quiser perguntar depois, mas desde rentabilidade da empresa, a qualidade dos acionistas, as decisões de investimento, decisões de financiamento, parte socioambiental, tudo isso é avaliado, nós damos uma nota para cada critério e parametrizamos isso com uma grande média na hora de elaborar o rating. Outra coisa importante é o acompanhamento da carteira, e aí para dar uma ideia de como nós acompanhamos o portfólio, tem esse print aqui de uma tela interna nossa, isso foi desenvolvido, programado internamente. Isso aqui, a gente está olhando para o grupo Localiza, na época, né, faz 1 ano e meio esse print. Na época tinha uma nota aí AAA pela Sparta, aqui nós temos no canto inferior todos os critérios, né, que compõem o rating, os 8 critérios, a nota que foi atribuída para cada um, onde 1 é a nota máxima, 5 é a nota mínima. Não me perguntem por que isso é invertido, foi o que eles definiram aqui, inverter a escala. Aqui métricas importantes, né, dívida em relação à geração de caixa, lucro líquido, tamanho da frota, todas as métricas importantes de acompanhamento. E nessa tabela central nós temos todos os papéis existentes de Localiza e a exposição, né, quanto que cada fundo da Sparta possui desses papéis. Bom, entrando um pouquinho eu vou fazer um parênteses aqui, senão isso aqui vai acabar ficando para nunca mais, né? Vocês ainda estão vendo minha tela, correto? Ok. Estamos vendo agora o gráfico do spread, cara. Beleza. Por que eu trouxe esse gráfico aqui para a gente já introduzir o momento atual, né, em 2 minutos? Isso daqui é a remuneração por uma debênture incentivada ao longo do tempo, né, a remuneração média do mercado. Então, ela veio diminuindo desde 2023 e está aumentando desde janeiro. Quando a remuneração, a taxa contratada, aumentou, é porque o preço do papel caiu. Então, se vocês estão tendo uma experiência ruim com fundos incentivados de fevereiro para cá, a razão é a inversão da direção desse gráfico azul, né? Ele tinha uma direção geral para baixo e agora ele está indo para cima, né? Porque o spread está aumentando. Por que veio fechando? Principalmente pelos efeitos mencionados aí pelo André. Também vale comentar a decisão do CMN, que dificultou muito a vida dos emissores de LCI e LCA, a carência do produto, etc. Isso era um produto que concorria com as debêntures incentivadas. Essa medida a respeito da LCI e LCA foi tomada ali em janeiro de 24 e dá para perceber como o gráfico ele despenca, né, a partir de janeiro, ou seja, as debêntures sofreram uma grande valorização nesse período, as taxas foram diminuindo com muita força. Teve um segundo período aí de muita valorização para as debêntures incentivadas, que foi o pós MP 1303, para quem não se lembra, vinha uma medida provisória do Congresso para tributar esses fundos, né, caso o investidor deixasse para comprar
debênture incentivado em 2026, ele sofreria ali o imposto. Então, para tentar fugir disso, as pessoas se anteciparam nas compras, mas aí depois veio a notícia de que a medida não ia valer mais, então não ia precisar ter tanta pressa. Nesse momento, os gestores já tinham fechado seus fundos para captação, o dinheiro parou de entrar na indústria, e aí quando para de entrar, a demanda diminui, a remuneração dos spreads, o spread volta a abrir, né? Os títulos voltam a se desvalorizar, porque a procura diminuiu bastante. Lá no final de 25, teve muita entrada de recurso nesse mercado com o FGC, depois do Banco Master. Uma parte do recurso do FGC foi alocado em fundos incentivados, e aí você teve um soco, para dizer assim, né, de demanda, com muita força ali no final do ano, que gerou novas alocações, novos investimentos, e aí valorização dos títulos novamente. Mas aí chegamos de novo em patamares extremamente baixos, esses são os 2 pontos mínimos históricos, né, dos spreads de crédito. É um ponto que não vale mais a pena comprar, fazendo conta, né, como gestor de recursos, os gestores mesmo tiram o pé, né, como se a bolsa, o Ibovespa hoje aparecesse a 300 mil pontos, né, quem aqui compraria, quem aqui venderia, né? Acho que a maioria das pessoas venderiam já por já ter realizado um lucro muito grande. Então foi um efeito parecido ali no início de fevereiro, juntou com o mau humor de guerra, no noticiário corporativo de empresas indo mal. Vale falar que grande parte das empresas indo mal são emissores de debêntures não incentivadas. Então, do ponto de vista de risco, esse é um mercado que está bem estável, bem tranquilo no espectro do high grade que nós operamos aqui. As empresas saudáveis, com dívidas equacionadas, não estamos lidando com dor de cabeça do ponto de vista de risco. O que nós estamos lidando é com uma mudança nos níveis de preço que veio por conta de um reajuste da demanda. A demanda subitamente diminuiu bastante. Os fundos de crédito estão sofrendo resgates, né, os fundos de debêntures incentivadas. Quando nós olhamos aqui para a captação, para fechar, abril e maio foram 2 meses com saída líquida somada de uns 15 bilhões de reais, e maio não acabou ainda, né? Depois de muitos meses com entradas sucessivas de recursos de 7, 10, 20 bi por mês, durante mais de 18 meses foi assim. Então o mercado está passando por uma certa ressaca, que é uma correção de preços, tá? Não uma mudança de fundamentos. Isso é importante pontuar. E aí, com isso, nós temos os diferentes veículos da Sparta, que dá para você se expor às debêntures incentivadas. Matheus, deixa eu te interromper um minutinho. No final do dia, aquele gráfico, você quer colocar de novo ali? Não sei se colocaram. Esse spread, então, o quanto o título rende a mais ou a menos em comparação a um título público de indexador e prazo similar. É isso? Exatamente isso. Perfeito. E aí, o que vocês devem estar perguntando é, chegou a estar menos 0,5%. Por que alguém compraria uma debênture incentivada, já emissor privado, se está pagando 0,5% ao ano a menos do que um título público de mesmo prazo? Justamente por conta da isenção fiscal. A conta era essa, né? Em algum momento o mercado começa a olhar para isso e falar, cara, eu acho que talvez tenha um risco maior aqui do que o mercado acabou precificando, ou enfim, foi uma questão de oferta e demanda, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que esse spread começou a abrir, foi aquela última pernada para cima do gráfico ali em 2026. Quando esse spread abre, qual que é o efeito do preço do título? Ele cai. Então, quem tem um título na carteira vê uma desvalorização do título. Matheus, antes de você passar para os veículos, dá um exemplo, né, rápido aqui para a gente, o que é uma debênture incentivada, que tipo de empresa que emite, quais são os emissores que estão aí na carteira da Sparta, cara? Beleza. Setores considerados incentivados são setores ligados principalmente à parte de infraestrutura. Então, você tem setor de energia, seja geração, transmissão, distribuição, enfim. Saneamento, rodovias, óleo e gás, telecomunicações. Então, no site dos nossos fundos listados, né? Pegar, por exemplo, aqui o site do Juro 11, nós deixamos um pedaço do site dedicado para o nosso investidor conhecer, inclusive, a carteira inteira aberta, né? Com todas as empresas, quem são, qual é o tamanho, quanto representa do patrimônio do fundo. Então, você consegue ter uma cor, né? Uma visualização assim, bem transparente da carteira. Então, por exemplo, o Juro 11 ele tem lá 27% da carteira dele em empresas de geração de energia, depois vem saneamento, rodovias. E aqui você tem todas as principais
empresas, né, presentes dentro do fundo, desde projetos, desde grandes grupos e toda sorte de empresa aqui no meio, de diferentes perfis de rating, né? Mas você vê que entre AAA e AA, nós estamos falando de 70% do portfólio, mais ou menos. Ô, Matheus, Oi. Tem algum setor específico de infra que vocês têm na carteira e estão evitando agora por questões regulatórias, alguma coisa parecida ou não? Cara, de modo geral, a gente tem uma alocação que é agnóstica em termos de setor. A gente costuma encontrar boas empresas em setores ruins e vice-versa. Eu, como sou ali mais da parte comercial, eu não sou o cara mais técnico para falar de uma empresa ou de outra, né? Eu escuto muito o que for importante da equipe de investimentos, eles me passam, mas você vê que a gente tem uns certos setores meio preferidos aqui, né? Meio prediletos, que costumam, você pega outros meses, né? Você vai ver geração, saneamento, rodovias, telecom, muito presentes. Vou voltar um ano atrás, setembro de 25, geração, saneamento, rodovias, óleo e gás. Então, em momentos diferentes, a gente vê os mesmos setores protagonistas, até porque são setores que vão muito ao mercado, né? Eles também representam a maior parte das emissões de debêntures incentivadas ao longo do tempo, né? Então, naturalmente, eles vão ter mais representatividade na carteira dos fundos. Ok. Acho que é interessante comentar também, Matheus, como funciona o fluxo desses papéis que são emitidos, né? Muitos deles estão amparados por contratos ali, né? Com prazo específico, com taxa específica, enfim, tem uma previsibilidade de receita do outro lado também. Então, para você que empresta o dinheiro, isso é muito, te deixa muito mais confortável, né? Exato. A gente costuma dizer que renda fixa combina muito com infraestrutura, né? Porque quando você fala de um projeto de infraestrutura, você está falando de alguma coisa com data definida, né, com contratos de prestação de serviço bem definidos, com cláusulas de correção de preço, né? Aqui a gente vai corrigir pelo IPCA uma vez a cada 6 meses, o preço vai ser esse. Se não tiver demanda, a gente define gatilhos aqui, você vai ter que me honrar com pelo menos essa demanda anual ou semestral, o que quer que seja. Então você tem uma porção de mecanismos que trazem bastante previsibilidade para os empreendimentos, para os projetos, e aí, consequentemente, combina com a renda fixa, né? Porque o investidor, quando quer alguma coisa na caixinha de renda fixa dele, o importante é que não tenha muita surpresa, né? É claro que podem acontecer surpresas, né? Aconteceu uma vez lá, Americanas, surpreendeu todo mundo, era uma fraude, etc. Os fundos de debêntures incentivados da Sparta não tinham posição em Americanas, mas os fundos de debêntures não incentivadas, esses tinham posição em Americanas na época, tomaram ali prejuízo, caíram ali 0,8%, 1% no mesmo mês, né? Então, e o curioso, né? O fundo incentivado, mesmo não tendo Americanas nem Light, né, na época, ele, no mês que teve Americanas e Light, ele também caiu 1%, né? E aí a reação imediata do investidor é falar, poxa, você tomou um default aí, né? Alguém deixou de te pagar, alguém está inadimplente dentro da tua carteira. Mas, na verdade, não, né? O que costuma governar os preços no curto prazo é a reação dos investidores aos eventos, né? Que é o que é medido aqui pelas captações. Então, na época que teve os eventos de Americanas e Light, muita gente ficou com medo do desempenho ruim que seus fundos tiveram, falando, cara, eu não quero mais ficar nesse fundo aqui, isso aqui é renda fixa, isso aqui deveria entregar o CDI, pelo menos para mim, me decepcionou profundamente, eu vou resgatar, né? Se todo mundo toma essa decisão em conjunto, os gestores de diversos fundos, ainda que o seu fundo não esteja tomando resgate, eles estão vendendo aquele mesmo papel que você tem dentro da sua carteira. Então, se outras pessoas estão vendendo porque elas estão sofrendo resgate, esse papel toma uma marcação negativa, ele é vendido com prejuízo. Geralmente, né, no momento em que a barganha vai para o lado dos compradores, porque está todo mundo vendendo, né, o preço cai. Isso aconteceu lá na época de Americanas e Light, mas, na verdade, é uma das melhores coisas que podem acontecer a médio prazo para um gestor, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui para fechar a minha linha de raciocínio aqui. Sparta debêntures incentivadas, é o pai do CDI 11, né? Então, olha só, em março de 2020 teve a pandemia, não tivemos nenhum default, nenhuma inadimplência, nada. Aí um momento ali de incerteza do mercado, entendendo se o mundo ia acabar ou se não ia,
Em junho, o pessoal entendeu que o mundo não ia acabar e todo o mercado voltou às compras, né? Só que enquanto estava acontecendo essas cotas negativas, estava todo mundo resgatando de fundos de debêntures incentivadas. E aí todo mundo resgatando, tem um movimento massivo de vendas. E aí os spreads, até dos bons papéis, né, das boas empresas, começam a negociar em taxas extremamente altas e atrativas. Não à toa, o desempenho depois dessas crises costuma ser um dos melhores, né? Porque você consegue comprar, digamos assim, uma nota de 100 por R$70, né? Então, os bons emissores que negociam ali normalmente com taxas muito baixas, porque são bons, né? Eles não têm muito risco, podem pagar uma remuneração baixa, eles começam a negociar com taxas absurdas, o que significa um desconto muito grande, né? Aparece uma Black Friday de repente. E a mesma coisa aconteceu depois do evento de Americanas, né? O fundo também cai 1%, né? Aí você tem ali uns 2 meses até o mercado entender o que está acontecendo, e aí daqui a pouco você começa a ter diversos meses de performance muito positivas, né? Que é o que a gente estava mostrando aqui, o comportamento dos spreads de crédito. Mais perguntas? Mateus, eu tenho uma pergunta. Que porcentagem dos debêntures estadisticamente vocês que pega o dinheiro, a empresa não consegue pagar de volta, que perde porcentagem alta? No caso dos nossos fundos incentivados, nós nunca tivemos uma perda. Veja bem, né? São duas coisas importantes de nós diferenciarmos. Uma coisa, imagina que nós estamos numa feira, né? Todo mundo aqui vende tomate da primeira qualidade. E aí vem uma notícia que sai no jornal no dia, de que os tomates da nossa região estão com uma suspeita de contaminação e quem comeu tomate vai ficar gravemente doente. As pessoas que estão ali na nossa feira, diante dessa notícia, vão querer comprar o nosso tomate, se forem comprar, pela metade do preço, ou até menos, né? Porque existe uma notícia, que pode ser verdade, pode não ser, de que o tomate vai te causar um dano na saúde. Então, o tomate, na verdade, está tudo bem com ele, foi só uma notícia falsa que perturbou ali as decisões das pessoas, deixou todo mundo com medo, e as pessoas ficaram inclinadas a comprar o tomate por metade do que valia. Isso é uma perda permanente? Não é. No momento em que se perceber que, na verdade, está tudo bem com o tomate, que ele é de primeira qualidade, ele vai voltar dali 1 mês ou 2 meses a negociar no mesmo patamar que ele estava antes. Foi exatamente isso que aconteceu com os títulos de debêntures incentivadas na época da Covid-19 e na época de Americanas e Light. Então, nós tivemos perdas? Tivemos. Foram perdas permanentes? Não. Então, perda permanente é aquela empresa que ia te pagar e não vai mais porque ela está mal das pernas. Isso nunca aconteceu. Agora, no nosso portfólio, nos nossos fundos não incentivados, nos outros fundos da SPAR, nós temos exposição a varejistas, por exemplo, e tínhamos uma posição em Americanas que, no fim das contas, se desvalorizou 70%. Não que o fundo se desvalorizou isso, né? Mas o papel que representava um pedacinho do fundo, 0,5%, 1%, esse sim se desvalorizou 70%, e nós, no final das contas, recebemos apenas 30% do que a Americanas devia para nós. E aí sim tivemos uma perda irrecuperável. Então, foi o único caso. Mais dúvidas? Pode continuar, Matheus, mais para frente. Não sei se você vai passar como que está a marcação do juro do CDI, né? Sim, vamos lá. Uma coisa legal sobre os fundos listados da Sparta é que cada um tem o seu próprio site. Então, você pega o ticker, né, juro 11, CDI 11.com.br, você chega no site. E aí no site tem esse relatório interativo que nós abrimos agora há pouco, que dá para ver a carteira. E nos relatórios mensais nós sempre fazemos a comunicação sobre como foi o mês para o fundo e o que nós estamos esperando nos próximos meses, né? Para acessar um relatório mensal, é só
Para você receber avisos e novidades, né, inclusive os relatórios, é só colocar o seu e-mail aqui e dar um cadastrar. E o relatório mensal ele fica aqui logo abaixo, tudo na página inicial. Aqui nós temos os últimos dividendos do Juro 11, e o último deles foi de 75 centavos, foi abaixo dos outros, né? E isso veio muito em função desse momento de mercado, onde os títulos estão se desvalorizando, onde os fundos estão sofrendo resgate, então é a história do tomate, os ativos são marcados para baixo. Esse tipo de movimento impacta o quê? Né? Impacta o preço das debêntures, que é sensibilizado pela cota patrimonial. Então, se o Juro 11 fosse um carro, a cota patrimonial seria a tabela FIPE do carro. Okay? É quanto que o cara leva para casa, um preço justo, se ele vender aquele negócio. Se o fundo hoje, na verdade, fosse acabar, né, e a Esparta fosse devolver o dinheiro na mão de cada um dos investidores, a Esparta devolveria R$ 99,87 na mão de cada um de vocês, vezes o número de cotas que vocês têm. Já o 98,20 é por quanto as pessoas estão negociando esse mesmo fundo na Bolsa. Né? Então, é o valor de mercado. Então, se vem algum movimento de maior preocupação ou um momento de maior ganância, né, essa cota de mercado ela pode se valorizar acima da patrimonial ou abaixo. Em momentos de muita euforia, as pessoas não estão olhando direito para essa cota patrimonial, elas estão olhando, na verdade, para os bons dividendos que o fundo está pagando, que teve épocas até melhores do que essa para o Juro 11, e elas negociam essa cota de mercado a 105, 108, 110, 112, não necessariamente a tabela FIPE está acompanhando, né? Só a ganância das pessoas mesmo, elas não estão nem mais olhando para o preço de mercado descola completamente do valor justo, né? E nos momentos de maior ressaca, né, como nós estamos hoje, acontece o inverso, né? Essa cota de mercado vem para baixo da patrimonial. Nós temos uma regra nesse fundo de distribuir proventos, né, mensalmente. O que nós temos avisado, né, os nossos investidores em atualizações como essa, é que agora todas as distribuições vão ser de valores menores. Dado esse momento mais difícil, está mais difícil rentabilizar o fundo, gerar resultado, e aí os dividendos eles serão menores. Okay? O que pode gerar oportunidades de alocação. Eu acredito que nós podemos ter dividendos menores, e aí essa cota de mercado ela responde a isso. E você colocando, né, um determinado preço de compra aqui, como por exemplo R$ 97,50, ele te diz o quanto de desconto você está obtendo nessa sua compra e qual é a taxa contratada, né, equivalente que você obtém no fundo. E a mesma coisa vale para o CDI 11. Então, o CDI 11 já anunciou nas suas comunicações que vai pagar dividendos menores daqui para frente. Isso já está escrito no relatório mensal, se pegar, né, nós estamos dizendo para todos aqui no relatório do fundo que se revisamos a expectativa de distribuição para R$1 por cota, o que dá aproximadamente 90 do CDI, até que o nível de reservas do fundo volte a um patamar mais confortável. Então, é um momento de apertar um pouco o cinto, né? E para quem tem pouca posição ou até não tem posição, eu acredito que a gente vai poder encontrar o CDI 11 a preços um pouco mais baixos aí nos próximos 30 dias. Boa, acho que isso responde uma pergunta que alguns clientes já me fizeram, imagino que o David também, né? Porque alguns meses a gente aloca e outros não. Exatamente por causa disso, pessoal. A gente acompanha aqui o mercado patrimonial, não só do juro do CDI, mas dos outros ativos que a gente pede para vocês alocarem, seja renda fixa, seja fundo imobiliário, enfim. E a ideia aqui é a gente, ao longo do tempo, ir otimizando o momento de aporte do recurso de vocês, tá? Como o Matheus falou, o que eu quero fazer é comprar uma nota de 100 por 95 e não comprar uma nota de 100 por 110. E se ao longo dos meses e anos eu for sempre comprando uma nota de 100 por 95, eu vou maximizando a rentabilidade de vocês que estão aí do outro lado. Obviamente, respeitando o perfil de risco de cada um, tá? Ambos os fundos que a gente usa aqui, o Juro CDI, são fundos listados que pagam proventos mensalmente, tá? Para quem não está muito acostumado, ele tem uma casca que parece um fundo imobiliário, mas não é um fundo imobiliário. Esse cara é uma renda fixa listada em bolsa, tá?
mas que tem esse perfil de renda também. Só lembrando também que tanto nesse recebimento do provento mensal quanto no ganho de capital, então se você comprar a 90 e vender a 110, tudo isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Você nunca vai pagar imposto de renda no juro e no CDI nesses fundos de debênture incentivados listados, tá bom? Exatamente, tudo 100% isento. Mais dúvidas aí? Acho que não tem mais dúvida, não. Você tem mais algum slide aí para apresentar, Matheus? Não, os principais eu passei. Teve coisa que eu não apresentei, mas eu já falei. Uma outra coisa que... Bom, eu vou estar redundante com o André. O André falou isso no início da reunião, né? No momento em que os juros estão mais altos, esse benefício de ser isento ele é maior ainda. Né? Ele é proporcional. Se fosse uma regra de 3. Você tem que... Quando você quer tirar o imposto de alguma coisa, né, que vai um imposto de 15%, você faz o seu resultado vezes 1 menos 15%, né? Vezes 0,85. E aí você tira o imposto. Você fica com 85% do teu resultado, porque você pagou 15% de imposto. A conta inversa disso é dividir por 0,85. Né? Essa é a conta do gross SAP. Então, quanto maior o nível do maior o benefício fiscal. Hoje o benefício fiscal é da ordem de 2,5% ao ano. Então, o que significa que hoje um título tributado para valer a pena em relação a um título isento, ele precisa pagar 2,5% a mais do que o isento. Enquanto que se a Selic fosse 5% hoje, esse efeito seria de 0,8%, ao invés de ser 2% de diferença. Tá? Então, quanto maior a Selic, maior é o benefício fiscal. Nós estamos chegando num contexto de spreads maiores, essa remuneração pelas debêntures incentivadas está aumentando ultimamente. Há quem diga que vai aumentar um pouco mais, a gente acredita que pode aumentar um pouco mais, tem gestoras que já acreditam que não. Mas nós estamos de olho nessa dinâmica para entender quando que vai parar de aumentar, quer dizer, quando vai parar de piorar, de desvalorizar, para depois que já terminou de desvalorizar e agora vai ser bom, aí nós voltamos a alocar com mais força nos ativos, buscando essas taxas maiores. Acho que tem uma oportunidade bacana aqui para a gente ser didático, Matheus. Quer voltar lá no site acho que estava no último que estava aberto, era o Júnior, né? Uhum. Mostrar ali a taxa de carrego dele. A calculadorazinha? É bacana o pessoal entender o que é aquilo, né? Perfeito. Você não está compartilhando a tela? Se quiser compartilhar de novo. Vou. Então, tem essa calculadora no site, tá? Os da Sparta tem, mas tem outros fundos de crédito listados que também têm essa mesma calculadora. Então, hoje, se você for na Bolsa e comprar o Juro 11 e pagar ali R$100 na cota, você vai estar com um carrego contratado de IPCA mais 8,46. Ou seja, isso significa que se eu congelasse o fundo no momento da sua compra e levasse esses papéis até o vencimento, você teria um retorno de IPCA mais 8,46. E essa mesma conta vale para o CDI I11. Mas esse cara não é IPCA mais alguma coisa, ele é CDI mais alguma coisa. E aí aqui, dependendo do cliente, a gente aloca um, aloca o outro, ou nos dois. Se for alocar nos dois, a gente aloca menos, obviamente, para não ter risco, sobreposição de risco aqui, né? Então, se é um cliente que precisa de mais inflação, a gente vai no juro. Se é um cliente que precisa de mais CDI, a gente vai no CDI 11. É isso aí, né, Matheus? Exatamente isso. E aí, se eu comprei por 100, dá IPCA mais 8,46. Se eu comprei por um preço menor, né, eu tenho um prêmio maior até o vencimento. Porque se o preço justo é 100 e eu estou comprando por 85, eu tenho a valorização do 85 até o 100, né, porque eu comprei uma nota de 100 por 85, mais a taxa da carteira. Então, quando você soma uma coisa com a outra, faz uma continha específica lá, você chega numa taxa contratada maior. Então, como se eu dissesse, né? Faz um investimento aqui comigo que você... Vamos construir aqui um prédio, a gente vai ter uma rentabilidade aqui nesse prédio de 10% ao ano, né? E qual que é o investimento inicial? O investimento inicial é 100 mil aí para você participar do empreendimento do prédio para ganhar 10%. Agora, se o pessoal decide me dar a mesma rentabilidade, mas eu só tenho que investir 50, né,
o meu retorno acabou de aumentar bastante, né? Porque eu estou comprando por 50 um negócio que, na verdade, custaria 100. Então, é a mesma lógica aqui, né? Pensando no raciocínio do retorno aqui. Isso, se tudo der certo e todo mundo pagar, graças a Deus as coisas têm corrido bem aí na Sparta, acho que é por isso que a gente escolheu vocês como Exato. parceiros. Só lembrando, pessoal, a gente não tem nenhuma relação aqui comercial, financeira, de parceria envolvendo, enfim, contratual, nada disso com a Sparta, tá? A gente simplesmente gosta da gestora, aloca nos fundos deles e tem essa abertura aqui com o Matheus para conversar. Por que a gente optou por alocar, aqui acho que abrindo um pouco, talvez, a cozinha da Origami, aos clientes no juro e no CDI, que são fundos listados? Justamente porque a gente consegue fazer essa arbitragem. Então, o mercado brasileiro frequentemente precifica mal as coisas. Se eu estou num fundo listado, eu consigo ver uma nota de 100 sendo vendida por R$90. Eu compro esse cara. É mais ou menos a mesma coisa que eu comprar um fundo imobiliário abaixo do VP. Então, o fundo imobiliário de tijolo fez lá o laudo de avaliação dos imóveis, esse negócio vale, sei lá, R$2 bilhões. Ele está na bolsa por 1 bilhão e 700. Então, eu tenho aqui 15% de desconto por comprar o ativo na bolsa, ao invés de ir no mercado real e comprar esse cara, tá? Então, quando a gente aloca num fundo listado, por conta das cotas serem negociadas no mercado secundário, então, de investidor para investidor, quando vocês compram ou vendem, não está entrando e saindo dinheiro do caixa da Sparta, vocês estão tocando de cota entre os investidores, ele vai derrapando em relação ao valor patrimonial, ao valor justo. Pode estar acima, se tiver acima, vocês vão ver que eu e o David não vão pedir para vocês comprarem, se tiver abaixo, a gente vai mandar comprar ali, a gente vai mandar ordem de compra, justamente porque dessa forma a gente consegue ir otimizando o retorno de vocês ao longo do tempo, tá? Exatamente. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, senão a gente passa a bola para o David. Gravado às 8 horas. Boa. Se tivesse Pessoal, combinado, não ia ter dado. Se tivesse tão certo, combinado, né? não dava certo. É isso aí. Deixa eu só voltar aqui e compartilhar de novo para a gente encerrar, então. Enquanto isso, agradecer, Matheus, por participar. É sempre bom a gente se aproximar, né, das empresas, dos ativos que a gente coloca nas nossas carteiras e da carteira dos nossos clientes, né? Então, entender como funciona é super importante. A abertura de vocês também é muito legal, né? O mercado está caminhando para essa transparência e a gente fazer cada vez mais esse bate-bola aqui vai ser sempre importante para ambas as partes, né? É isso aí. Pessoal, é isso. Desculpa, Matheus, pode falar. E agradecer também, dizer para continuarem contando conosco no que precisarem. E estamos sempre com o canal aberto aí para vocês. Maravilha, brigadão. Pessoal, então só para fechar, nós estamos aqui na Origami, né? Nós estamos construindo uma nova forma de cuidar do patrimônio, com mais tecnologia, com mais transparência, mais próxima ao que a gente está fazendo aqui, né? Além da proximidade com os consultores, comigo e com o Kalim, vocês têm a proximidade com os agentes de mercado. Tudo isso estamos nos preparando para o futuro. E isso tudo só é possível graças à confiança de cada um de vocês. Então, aqui estamos com os clientes mais engajados da Origami. Então, agradecer esse engajamento, agradecer as indicações que vocês fazem. A gente recebe indicações de forma recorrente. Todos os meses, os melhores clientes nos indicam, ganhamos novos melhores clientes. Então, a gente valoriza muito isso, valoriza as indicações. E sempre que lembrarem daquele pessoal que tem vontade de investir, mas tem medo, que não confia no seu assessor, que está tendo resultados ruins com a carteira, né, com produtos que não fazem sentido para eles, lembrem que a Origami vai valorizar muito receber essa indicação e atender da mesma forma que nós atendemos vocês. Então, só esse recadinho para a gente fechar aqui. E quem tiver sugestão para a nossa próxima live, fique à vontade, mande para a gente que no próximo trimestre já vamos preparar mais um encontro. Valeu, obrigado pessoal, boa noite, até mais. Boa noite, obrigado, Matheus. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigado.